Olá, eu sou o Francisco Rebouças e hoje eu quero falar sobre gastrite nervosa. Quem nunca ouviu falar desse termo? Existe ou não existe gastrite nervosa? A gastrite nervosa eu tenho, não tem cura, tem cura. O que eu faço? Então, gostaria de explicar para você sobre isso. Bom, gastrite nervosa ele é um termo popular, não é um termo científico, mas que ela corresponde a uma doença chamada de dispepsia funcional. O que é esse nome estranho, dispepsia funcional? Antes de falar sobre isso, eu quero dizer para vocês assim, que o nosso trato intestinal, gastrointestinal, basicamente ele tem dois grupos de problemas. Os problemas orgânicos e os problemas funcionais. Como que é isso? O problema orgânico é algo físico. É uma inflamação ali. Você olhou, tem uma inflamação na parede do estômago, tem uma gastrite. Tem um pólipo, tem uma inflamação no reto, tem uma proctite ali, uma retocolite, aquilo é orgânico, tem uma inflamação aguda ali. Existem os problemas funcionais. O que é o problema funcional? Não tem alteração física, orgânica, mas o funcionamento é errado, portanto que a pessoa está sentindo sintoma. Exemplos de problemas funcionais: dispepsia funcional, síndrome do intestino irritável, são problemas funcionais, que não tem nada orgânico, mas é funcional. E um princípio básico é o seguinte: para você fechar o diagnóstico de doença funcional, via de regra, você tem que descartar a doença orgânica. Então, por isso que para fazer diagnóstico de dispepsia funcional é fundamental uma endoscopia. E é o que nós estamos falando. Então, o que é? Quais são os sintomas da dispepsia funcional? É um conjunto de sintomas que dá um desconforto na região superior do abdômen. Às vezes, tipo estufamento, né, como se fosse o estômago cheio, com má digestão, é uma forma popular de dizer, dor na região epigástrica, um desconforto, tipo queimação. Essa é a dispepsia funcional. Ela é muito comum. E o grande problema é que ela tem uma íntima relação com o sistema, com o nosso quadro emocional. Daí vem o nome popular gastrite nervosa. Na verdade, todo trato gastrointestinal ela tem uma relação estrita, uma relação próxima com o emocional. Você já deve ter reparado que tem pessoas que, quando fica nervoso, na hora de uma prova, solta o intestino. Tem pessoa que fora de casa o intestino não funciona. Tem pessoa que fica irritada, dói o estômago. Por quê? Tem uma íntima relação com o quadro emocional. Então, não é simples tratar uma dispepsia funcional, uma gastrite nervosa, porque envolve o aspecto psicológico, o aspecto de ansiedade. Então, tem que ter um tratamento conjunto. Não é que não há remédio para dispepsia funcional. O problema é que não adianta você tratar uma coisa só se a pessoa não tratou a origem. Então, se ela é ansiosa, se ela é nervosa, ela tem que procurar tratar aquilo e avaliar a resposta gastrointestinal. Não teve resposta? Existem medicações, mas diferente de uma infecção, diferente de uma inflamação, que são tratamentos muito padronizados e bem difundidos, únicos para a maioria dos casos, dispepsia funcional, gastrite nervosa não tem isso, não é uma receita de bolo. Não é o mesmo remédio para todo mundo. Então você vai testando alguns remédios. Por exemplo, quais remédios podem ter benefício na dispepsia funcional? Os inibidores de bomba, pode ter. Baixar a acidez do estômago pode ter benefício. Os procinéticos, tipo Motilium, podem ter benefício. Isso tem que ser testado. É o seu médico que vai avaliar isso aí. E não é um teste de um remédio para ver se melhora. Tem que ter um tempo, tem que ter uma programação. Mudança alimentar também pode ter interferência nisso. Até alguns tipos de antidepressivo tricíclico também podem ter benefícios na dispepsia funcional. E uma coisa que mudou alguns anos atrás, até o tratamento do H. pylori, o penúltimo consenso falava que o H. pylori não tinha relação com a dispepsia funcional. Já no último mudou. A medicina é muito dinâmica. Então até o tratamento da bactéria tem resposta na dispepsia funcional. O que é isso? Fez uma endoscopia, não mostrou gastrite, mas tem bactéria. E a pessoa tem sintoma, fez diagnóstico de dispepsia funcional, tratar a bactéria pode melhorar. Por que eu falei pode? Porque não é receita de bolo. Essa é a gastrite nervosa, nada mais é do que um problema chamado dispepsia funcional. Ela existe sim e muitas pessoas sofrem com essa doença. Precisa ser respeitada e precisa ser bem tratada. Um grande abraço e até a próxima. Não se esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no nosso canal.